Irmãos e irmãs, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nestas últimas 2 semanas do tempo comum, nós vimos acompanhando a constituição, formação e eleição do povo de Israel a partir do chamado, da vocação de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão de conceder-lhe descendência. E tudo o que veio acontecendo na vida de Abraão, de Sara, depois a sua família. Tudo aquilo que foi acontecendo, se realizando para então dar identidade ao início da vida do povo de Deus. Hoje nós ouvimos um relato onde Isaac, já no fim da vida, quer levar adiante a promessa de Deus para seu pai Abraão, de identidade de um povo e de descendência, quando ele quer transmitir a bênção ao seu continuador da promessa, a Jacó. E aqui nós vimos que algo não saiu conforme era o previsto, né? Aconteceu uma situação aqui de desonestidade. Esaú, que trapaceou com Jacó para receber a bênção de Isaac. E nós podemos entender toda a artimanha que Esaú preparou para, no lugar de Jacó, receber a bênção de Isaac e assim dar continuidade ao povo, o povo hebreu, o povo da antiga aliança. Essa trapaça, essa artimanha, esse episódio revela para nós que há uma ausência da graça de Deus. E quando há uma ausência da graça de Deus, a ausência, engraçado, a ausência da presença de Deus, a ausência de Deus na vida desses dois, junto com Isaac. E então, desenrola-se ali uma situação de desonestidade, onde há a ausência de Deus, a vulnerabilidade para situações que quebram a harmonia da vida em Deus. Nós trazemos isso para nós hoje. Quando entre nós há também situações parecidas com essa, quando nos distanciamos da presença de Deus, e automaticamente, distância de Deus, distância da graça de Deus, também estamos vulneráveis a situações assim. E essas situações, ao invés de nos levar a uma conversão, a um novo modo de vida, vai nos colocando ainda mais distante de Deus. É preciso que nós tomemos consciência e queiramos voltar, para não sairmos assim, por dizer, daquilo que é a vontade de Deus para nós. No cotidiano da nossa vida, nas nossas relações, sejam de comunidade, sejam relações familiares, sejam relações sociais, quando nós nos distanciamos daquilo que é os princípios de Deus para nós, nós estamos propícios a cometer também em nós, na nossa vida, situações que quebram a harmonia com a graça de Deus. E todos nós sabemos o que a ausência da graça de Deus gera em nós. A ausência da graça de Deus gera em nós uma vida de pecado, uma vida de maldade. Então é preciso sempre querer fazer o caminho de volta, buscarmos sempre a graça de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos muitas vezes romper com situações, romper com estruturas, romper com vícios, romper com aquilo que nos põe em situação de pecado. Quando nós não nos propomos a romper com situações de pecado, vamos nos distanciando ainda mais, vamos enfraquecendo a nossa relação com Deus
e vamos nos afundando ainda mais na vida sem a graça, na vida de pecado. Então é preciso romper com estruturas, romper com situações, romper com realidades para acolher o novo necessário para nós. Esse novo é aquilo que o Evangelho de Mateus nos apresenta hoje. Jesus é o novo, é o vinho novo que vem trazer a alegria. Mas para que a alegria de Jesus esteja em nós, ou seja, para que a graça de Deus em Cristo, em Jesus, seja restabelecida em nós, é preciso rompermos com situações. Os discípulos de João Batista não entenderam isso. Estavam ainda, agarrados a estruturas antigas, a realidades antigas, quando eles trazem essa situação do jejum. E Jesus diz a eles, quando eles perguntam para Jesus, por que nós, discípulos de João, e os discípulos dos fariseus fazem jejum, e os seus discípulos não? Porque eles ainda estavam agarrados, presos a realidades antigas. Os discípulos de Jesus já tinham acolhido Jesus como esse vinho novo, a novidade de Deus, restabelecimento da graça. Então Jesus diz a eles, por acaso, os amigos do noivo devem estar de luto quando o noivo está com eles? Dias virão que eles precisarão estar de luto, sinalizando já para a sua missão no seu mistério pascal. Então é preciso que nós, ao invés de nos mantermos em situações atrasadas, situações, realidades que nos prendem, nos impedem de avançarmos para acolher o novo que é Jesus, que situações são essas na nossa vida? Situações que nos levam ao distanciamento de Deus, ao pecado. É preciso romper com situações de pecado. E aí entra o tema do jejum. Porque o jejum estava na cabeça dos discípulos de João Batista e nos discípulos dos fariseus. Porque, por estarem presos a estruturas antigas, viviam na ausência da presença de Jesus. Quando nós estamos também na ausência da presença de Jesus, nós não conseguimos reconhecê-lo como vinho novo, capaz de nos trazer a verdadeira alegria, que é a vida em Deus, a vida na graça. Se os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus tivessem rompido com isso, e tivessem acolhido a presença da novidade que era Jesus com a sua mensagem evangélica, com o anúncio do reino de Deus, com a boa nova acontecendo no meio deles, eles não estariam presos a essa estrutura antiga. E aí nós nos perguntamos, e hoje, qual o papel, qual a importância do jejum na nossa vida? Todas as vezes que nós reconhecemos a ausência da presença de Deus, da graça de Jesus na nossa vida, é preciso, então, reconhecermos e aí sim, buscarmos fazer pela conversão, pela prática do jejum, fazermos então o caminho de volta. O jejum é necessário todas as vezes que reconhecemos o distanciamento do amor de Deus realizado, revelado por Jesus na nossa vida. Porque ele deve nos levar a uma realidade que nos faz tomar consciência da nossa necessidade de voltar. Deve nos levar a fazer jejum por fazer jejum por costume, fazer jejum meramente por tradição, sem um verdadeiro desejo de conversão para restabelecer a harmonia, o encontro e a vida em Deus, não tem sentido nenhum. Às vezes isso acontece conosco, Às vezes nós nos colocamos em situações, em exercícios
né, de penitência, de jejum, que não nos leva a transformação de vida nenhuma. E às vezes a gente passa por aquela experiência de penitência, de jejum, e continua sendo a mesma coisa. Porque isso não revelou em nós verdadeiramente a ausência da presença de Jesus na nossa vida. Quando a prática penitencial, quando o jejum ou qualquer um outro exercício penitencial nos levar verdadeiramente a essa consciência da nossa necessidade de percebermos, sentirmos e vivermos a presença de Jesus, da graça de Deus na nossa vida, aí tudo ganha outro sentido. Fazer por fazer, fazer para cumprir preceito, fazer porque alguém viu alguém fazer porque alguém disse que tem que fazer, não tem sentido nenhum. A prática do jejum, a prática penitencial para uma sincera conversão, ela parte de dentro da consciência, da necessidade de restabelecer a harmonia com a graça de Deus. Então, que nós, com essa liturgia, possamos estar atentos, né, de como nós precisamos, de fato, mudar a nossa vida, seja pelas práticas penitenciais, pelos jejuns, exercícios penitenciais, que nos leve verdadeiramente a uma transformação de vida, para acolhermos Jesus na nossa vida, como esse vinho novo capaz de nos trazer a alegria verdadeira, a alegria de podermos contar com a sua presença no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.